Hoje eu vou conversar com o Heitor Gouveia. Ele é Principal Security Engineer na Conviso Application Security. Tudo bem, Heitor? Obrigado por aceitar o convite. Opa, fala Edu, muito obrigado pelo convite, tudo certo por aqui, Boa. bem animado com a conversa. Tudo bom, cara. Conta aí um pouquinho sobre você, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá, hoje eu estou nessa posição aqui na Conviso, né, cuidando um pouco de engenharia de segurança, mas basicamente esse meu histórico, eu venho da área de desenvolvimento, né, eu trabalhei meus 2 primeiros anos de carreira, foi com desenvolvimento especificamente. Aí depois eu passei ali por algumas empresas na área de segurança, fazendo um pentesting, né, que é a área ofensiva de segurança, quando a gente está meio que auditando as aplicações, se elas têm os controles de segurança, se eles são eficientes ou não. E hoje estou nessa cadeira ajudando as empresas a criar estratégias de segurança, validando se elas são eficientes ou não, se está atrapalhando em alguma questão de agilidade. Então, acho que de forma bem resumida, é um pouquinho aí do meu background. E de onde eu tô hoje, sabe? Então, acho que é isso. Boa, boa. Nosso papo aqui hoje, né, sobre o OASP-SAN, tá? Espero que tenha pronunciado errado aqui. Aliás, espero que eu tenha pronunciado certo aqui. Daí eu queria começar te perguntando o que é isso, o que é exatamente isso, de onde surgiu, o que tem ali dentro, enfim, qual é a relação disso com segurança? Perfeito, perfeito. Tá, então o ASP-SAN, ele é basicamente um framework, eu acho que a gente pode chamar assim, que ele é produzido pelo ASP, né? Então, explicando de forma bem resumida o que é o ASP, ela é uma comunidade global, assim, de vários profissionais da área de segurança, da área de desenvolvimento, que eles se propõem a se juntarem como grupo, né, como comunidade, e produzir conteúdo gratuito sobre segurança. Né? E hoje a gente tem conseguido fazer isso num nível bem alto. Então, tem desde material de como testar a segurança de uma aplicação, até como corrigir vulnerabilidades, como entender a vulnerabilidade. E um dos materiais que é bastante difundido é o ASP-SAN. Né? Então, o ASP-SAN é um modelo de maturidade de segurança de software. Né? Então, é Security Assurance Model Maturity. Né? Então, ele se propõe a te ajudar a diagnosticar o nível de maturidade que a sua aplicação está em algumas práticas que o pessoal considera como que vai agregar alguma coisa. Né? Então, um comparativo que eu gosto de fazer foi até ali um dos primeiros papos que a gente teve foi com o Dora Metrics, né? Então, vários times se perguntam, né? Vários gerentes de engenharia, tech leads se perguntam como que eu meço a velocidade de entrega do meu time de software em produção, né? Então, hoje, normalmente, quem faz essa pergunta acaba olhando para o Dora Metrics. Então, quando você se pergunta, tá, mas agora como que eu meço o nível de segurança que eu estou entregando esse software lá em produção, né? Uma boa tese é o ASP-SAN, que ele mede basicamente 5 domínios principais, né? E dentro desses 5 domínios, acho que cada um tem 3 subpráticas. Então, são práticas relacionadas a governança, design, implementação, verificação e operação. Né? E aí eu acho que um pouquinho mais adiante no papo, acho que a gente consegue entrar um pouco mais a fundo em cada uma delas, né? E isso é medido de 0 a 3, né, na maturidade. Então, 0 é quando você não tem a prática, 1 é quando você executa a prática meio que sob demanda. Então, imagina que algum fornecedor seu exigiu alguma coisa de segurança, você vai lá e executa só para atender. 2 é quando você tem um processo e revisita ele pontualmente. 3 é quando você está com ele numa maturidade bem avançada mesmo e está numa melhoria contínua, sabe? Então, de forma bem introdutória, eu acho que seria isso aí, os principais pontos do ASP-SAN. Bom, bem interessante, assim, e eu acho legal isso, porque assim como a Dora, né, ajuda também ali na implementação, né? Porque em vez de eu pensar assim de uma forma muito genérica, como que eu começo a pensar em relação à segurança? Não, peraí, já existe um framework aqui com vários pontos, com uma maturidade, inclusive, então é muito mais fácil você olhar para aquilo e entender como que a sua empresa ou a sua equipe está em relação àquele framework do que você necessariamente tentar começar do zero ali, não, peraí, como que eu torno meu código mais seguro? Uhum. Exato. O pessoal até está começando a criar também um benchmark do ASP-SAN. Então, imagina você comparar a sua empresa, o seu setor que você está, com outras empresas do mesmo setor. Né? Então, será que 2 aqui de maturidade é um valor bom quando eu comparo com outras empresas do setor financeiro? Né? Talvez o setor financeiro está lá, todo mundo está muito próximo do 3. Né? Então, acho que isso também é bem interessante assim, de usar esse framework. Uhum.
Boa, boa. Daí eu acho que dá pra gente entrar nos pontos que você comentou ali, né? De governança, design e tal. Uhum. Eu acho que seria legal a gente começar aqui por governança, né? Primeiro que você me ensinou para entender, né? Como exatamente a gente deve olhar ali para a governança, né? Pensando em segurança, o que é importante a gente prestar atenção. Tem talvez um primeiro passo que eu consiga dar ali que torne as coisas mais fáceis para mim? Eu diria que assim, o primeiro passo de tudo talvez seja o diagnóstico, né? Que é o gap analysis que eles chamam, que ele impacta em várias outras coisas de governança, né? Então, algumas vezes as empresas comentam, né? Pô, eu sei que eu não tenho nada de segurança, então nem vou fazer diagnóstico, né? Então, vamos começar a executar as coisas já, porque eu sei que eu não tenho teste, não tenho métrica, não tenho nada, mas eu acho que é bem importante fazer o gap analysis, né? Tirar esse diagnóstico para entender os cenários, porque o ato de você estar respondendo ali essas questões vai te ajudar também a pensar nas possibilidades, sabe? Do que é esperado dentro de governança, do que é esperado dentro de design e cada uma dessas práticas, né? E, basicamente, assim, dentro de governança, a gente tem uma primeira expectativa em relação à estratégia e métricas, né? Então, quando a gente fala de estratégia, é realmente um plano, sabe? Qual que é o seu plano para a gestão de vulnerabilidades? Qual que é o seu plano para a codificação segura? Você pensa sobre isso ou não pensa, né? Então, de forma bem enxuta, assim mesmo, no inicial, são essas as primeiras perguntas que você tem que se propor a responder para o framework, né? Em relação a métricas, aí vai depender muito do teu contexto, né? O que faz sentido para o seu negócio ou não, mas normalmente a gente monitora questões de cobertura de testes, de quanto da minha equipe está sendo capacitado em segurança da informação, recebendo um treinamento de desenvolvimento seguro, quanto tempo eu demoro para corrigir uma vulnerabilidade, no ciclo de vida daquela vulnerabilidade. Aí depois a gente vai entrando em políticas, compliance e outros pontos, né? Eu acho que educação e guidance também. E ali dentro do diagnóstico, eu preciso de uma pessoa especialista em segurança para fazer esse diagnóstico, ou eu consigo fazer como não especialista, talvez como um engenheiro ali, como, sei lá, outra pessoa do negócio ali, uma pessoa de produto, talvez eu consiga fazer isso, ou preciso de um especialista, até que ponto talvez eu consiga né, fazer isso aí sem um especialista próximo? O melhor cenário é ter um especialista, né, um cenário perfeito, assim, se não tiver, contratar um, mas dá para fazer sozinho, sabe? A grande verdade é essa. O próprio framework ele tem uma planilha que ele disponibiliza no site com cada um dos tópicos, dos domínios, com as práticas, subtópicos e perguntas específicas para cada um deles e possíveis respostas, né? Então, por exemplo, quando a gente entra lá em governança, se eu não me engano, a primeira pergunta que ele faz é: você tem um apetite de risco definido? Então, se você já não souber responder isso, provavelmente a resposta é não. Agora, se você quiser arriscar, ganhar um pouquinho mais de profundidade, você pode procurar os membros da tua equipe, né, devs, talvez algum outro time, para dar uma entendida se alguém já fez isso em outro lugar, né? Mas normalmente é muito tranquilo o tipo de resposta, porque como ele dá essas, acho que são 4 opções de resposta por pergunta, fica meio ok, sabe? Não é uma dissertação de explicar como que é tal coisa, né? Então, e normalmente quando naquela prática em específica, se você não tem a resposta para a primeira, normalmente você não tem a resposta para as próximas, sabe? Então, você consegue fazer sozinho. E um conselho que eu dou sempre para o pessoal que for começar tipo, tudo bem se no começo você começar a responder não para um tanto de coisas, só que chegar lá na frente você fala assim, pô, vou parar porque eu já respondi um não para um tanto de coisa, mas continue, porque vai ter algumas coisas que são preocupações de desenvolvimento que refletem em questões de segurança. Então, por exemplo, quando a gente tem um APM implantado ali para detecção de taxa de erro, de outras questões, isso também ajuda muito quando a gente chega para responder sobre detecção de incidentes, sabe? É um dos tópicos abordados lá na frente em operação. Então, às vezes a gente se precipita ali, né? Tipo, olha, respondi não, já vou parar por aqui, porque eu sei que a situação tá ruim, mas vale a pena continuar. Eu imagino que a gente só tem que tomar cuidado também para não fazer uma avaliação que é muito errada, né? Então, assim, eu estou assumindo que se o time ele não tem conhecimento ali, um conhecimento um pouco mais profundo em relação à segurança, pode ser fácil ele cometer um erro nessa avaliação e achar que ele talvez esteja melhor do que ele está. Tá pior, talvez, tudo bem se ele achar que é pior, porque ele talvez age até mais rápido, mas pode ser que ele acha, não, aqui a gente tá, vamos dizer assim, a gente tá com riscos controlados aqui e tal, mas quando vê, cara,
por baixo dos panos realmente não está muito controlado ali, né? Então tem que talvez tomar um pouco de cuidado com isso. Sim, sim. É encarar como um diagnóstico mesmo e não como auditoria, né? Porque às vezes quando a gente encara como auditoria, tipo, eu não quero receber a nota zero, porque se eu receber a nota zero eu vou tomar um puxão de orelha. Então, às vezes a pessoa começa a mentir um pouquinho com esse pensamento intrínseco dentro dela, né? Começa a puxar um pouco para cima. Então, se você encarar realmente como um diagnóstico para te ajudar a levar para o mundo ideal, quando você tiver dúvida, tipo, olha, não sei exatamente se eu tenho essa prática, acho que sim, mas não tenho como provar, não tenho certeza absoluta, cara, joga para a nota mais baixa possível ali, e isso vai ser melhor para você, porque no mínimo você vai revisitar a questão, né, e amadurecer um pouquinho o processo, né. E a importância do diagnóstico é exatamente essa, né, você tirar uma fotografia de como está hoje, e daqui 6 meses, um ano, fazer de novo e ver o quanto você evoluiu, né, esse é o propósito do diagnóstico. Então, se você mentir agora, talvez daqui a um ano você fez um tanto de coisa, mas lá atrás você mentiu, aí vai parecer que você não evoluiu nada, né? Então, não justificou o teu ganho de maturidade. Total, total. Aí você mencionou ali, né, o diagnóstico, governança, qual era o próximo? Aí a gente entrou na etapa de design. Então, eu diria que o design, ele é uma das coisas que ele acontece de forma frequente, né? Não é pontual, porque a gente trabalha com software, nem software mutável, então pensa quando a gente começa a pensar ali em requisitos funcionais de software, né? A gente também precisa começar a pensar em requisitos de segurança. O pessoal faz muito a modelagem de ameaça nessa etapa, né? Tem gente que acredita que a modelagem de ameaça tem que ser feita só no início, que você começa a pensar no software, então, vou criar um serviço hoje, vamos fazer modelagem de ameaça. Cara, perfeito, lindo, maravilhoso, esse é o cenário ideal, mas se não teve essa oportunidade por algum motivo, dá para fazer depois que o serviço está pronto, sabe? A modelagem de ameaça ela é algo contínuo. E o que é a modelagem de ameaça? Né? Você se propor a se colocar na visão de um atacante e pensar nos possíveis ataques que aconteceria nessa aplicação, nessa funcionalidade, e a partir desses ataques você gerar alguns requisitos. Então, talvez assim, numa tela de login, né, que você vai preencher com e-mail e senha. Será que um atacante aqui poderia fazer 10 vezes essa mesma requisição com senhas diferentes e isso, talvez ele poderia descobrir a senha de um usuário, né, um ataque de brute force? Então, beleza, esse aqui é uma possível ameaça. Agora, como que eu gero um requisito de segurança para isso? Eu vou colocar um reCAPTCHA, e aí na hora que você vai produzir aquele software de fato, entrar no processo de codificação, você já consegue pensar nessas questões, né? E, inclusive, estimar isso, caso o teu time tenha essa prática de estimativa, né? E também questões de arquitetura, pensar num design seguro a nível de arquitetura, pensar em questões de comunicação, até design de negócio mesmo, se aquela regra de negócio pode prejudicar alguém de alguma forma, sabe? Então, toda essa etapa de planejamento entra dentro dessa vertente de design. Legal, legal. Você consegue enxergar assim, ameaças comuns que normalmente os times sofrem ali, que talvez o pessoal tenha, ou possa, né, começar se preparando para elas? Tem uma lista da ASP que se chama ASP ASVS, eu só não vou lembrar agora especificamente o que é essa sigla ASVS, eu realmente me esqueci, mas tem lá os requisitos de nível 1, que basicamente são os requisitos que toda aplicação deve ter, sabe? Então, afirmar isso com toda certeza é muito difícil, vai ter algumas aplicações, vai ter algumas coisas bem específicas que, isso aqui talvez não faça sentido, mas são questões como, se você, muito provavelmente na tua aplicação você vai ter uso de senha, então, quais são os requisitos mínimos para uma senha? O uso de caracteres maiúsculos, minúsculos, numéricos, especiais, no mínimo 8 caracteres, então o ASVS ele cobre esses requisitos mais simples assim, sabe? Agora, por que eu digo, né? Talvez a aplicação não tenha que cumprir esses requisitos? Cara, talvez você está trabalhando com um dispositivo IoT muito específico, aí, obviamente, você tem que refinar esses requisitos. Mas, na maioria das vezes, o ASVS vai ajudar a pensar nesses requisitos de segurança, sabe? E aí, com os requisitos, né, em cada seção, ele lista uma fraqueza relacionada a esse requisito, sabe? E aí tem uma outra instituição que se chama Mitre, ela tem uma lista de ataques baseado nessas listas de fraquezas, né? Então, dá para fazer uma correlação também, pegando os requisitos, a fraqueza e depois indo para o ataque, sabe? Fazendo um caminho inverso, né? É uma possibilidade.
Sim. Eu, assim, tendo um background, né, como desenvolvedor web ali, acho que tem as clássicas, assim, né, que eu aprendi assim ao longo da carreira. Então, pô, o SQL Uhum, Injection, XSS, que é perfeito. o Cross-Site Scripting, né, tem o, como é que é o nome do outro? O CSRF, né, o Cross-Site Request Forgery. Enfim, tem uma porção ali que a gente aprende, né, desenvolvendo para web, e que meio que já são básicos. Pô, filtrar input, escapar output, para evitar ali, né, usar tags HTML maliciosos, enfim, esse tipo de coisa ali que para quem tá programando para web, cara, isso é o básico do básico do básico, você não tem nem que pensar, você já tem que fazer as coisas dessa forma. Acho que os frameworks, eles já ajudam bastante nesse sentido, mas Sim. ainda assim é bom a gente ter em mente ali quando a gente está desenvolvendo, né, para não esquecer assim, o basicão, né? Porque, assim, não precisa ser um especialista para a gente pensar num negócio desse, cara. Eu acho que faz parte da formação de pessoas engenheiras ali, né, dentro do campo de atuação dela, para ela aprender o básico Uhum. para conseguir fazer essas entregas. Sim. Hoje também a maioria dos ecossistemas de desenvolvimento que a gente tem utilizado, né, quando são ecossistemas modernos, normalmente elas têm essas ferramentas como recurso complementar, sabe? Seja GitHub, GitLab, assim, normalmente essas plataformas que englobam várias coisas, elas trazem isso como algo complementar, né? Então, lá na etapa, né, pulando aqui implementação e indo para verificação, tem um dos recursos que é o SA, que é o Software Composition Analysis, que ele fala as dependências que estão vulneráveis, né? Então, pô, não usar uma dependência que está com uma versão muito discrepante da última, né? Então, depende da bot lá no GitHub avisa isso. Se você quiser colocar um scanner de segurança pelo GitHub no GitHub Actions, normalmente tem, eu acho que assim, no mínimo umas 10 opções gratuitas. Talvez para algumas linguagens tenha menos, né, por questões de popularidade, mas se você estiver usando algo muito comum, como JavaScript, Python, Ruby, vai ter ali no mínimo umas 10 opções. Então, essas ferramentas ajudam nesse sentido, sabe? Talvez apontando essas questões de SQL Injection, XSS, vai ter uma taxa de falso positivo, mas é algo que no mínimo te ajuda a lembrar, sabe? Tipo, ele vai apontar lá e você vai falar, pô, será que é ou será que não é? E vai dar uma olhada para confirmar. Então, fazer o uso dessas ferramentas te tira uma carga cognitiva também bem interessante, sabe? Você consegue meio que delegar um pouquinho disso para uma ferramenta, né? Para uma tecnologia. Uhum, total. É melhor um falso positivo do que um falso negativo ali, né? Então Falso deixar passar alguma negativo. coisa. Perfeito. Aí você comentou um pouquinho sobre implementação. Que eu vou assumir de novo que eu estou numa equipe onde eu não tenho uma pessoa especialista em segurança. Daí a pergunta nesse caso, o uso de ferramentas ali, você comentou o GitHub e tal, para usar várias ferramentas. Já. O uso de ferramentas, ela já é um bom começo ou tem alguma outra coisa que eu posso fazer além disso? É um ótimo começo, né? O uso da ferramenta e da automatização disso, né? Então, quando a gente vai lá no diagnóstico, uma das primeiras perguntas é se você tem um processo automatizado, sabe? Se você não tiver o processo automatizado, o que isso significa? Que quando o desenvolvedor termina de codificar uma funcionalidade, você tem que ir manualmente pegar aquele código e colocar no servidor e talvez restartar a aplicação e aí isso é entregue, servido para os usuários, né? Então, existe uma quantidade enorme de riscos envolvendo isso aqui. Você pode cometer um erro, pode talvez inserir uma vulnerabilidade instalando algum serviço manualmente que está desatualizado. Então, se você tiver simplesmente o básico, né, de hoje em dia, que é um processo de deploy automatizado, um processo de build automatizado, provavelmente você já não está como zero nessas práticas ali do AspSun, sabe? Então, assim, é o início ideal mesmo, perfeito isso. E você comentando sobre automação, né? Isso me faz lembrar ali o DevSecOps, né? De embutir vamos dizer assim, a parte de segurança também no pipeline de entrega do software. Então não é algo que você vai fazer depois da entrega. Então você embute ali, né? Inclui as ferramentas e tal, tem as práticas ali para garantir que você sai com o software minimamente seguro, vai lá na ponta. Exato. É o famoso shift left, né, que o pessoal comenta, que é você pegar o que normalmente era feito no final do ciclo de desenvolvimento. Então, pô, estou com meu software em produção, agora eu vou ver se ele está seguro. Você pegar alguma parte disso, de testes, e trazer para o início do software, né, igual tu bem disse. E por que isso é interessante? Porque é mais barato e mais eficiente. Né? Então, você corrigir um problema de segurança quando o software já está sendo usado pelo usuário, provavelmente isso vai te custar bem caro, né?
dependendo da idade que essa vulnerabilidade está acontecendo. E se você tiver a oportunidade de identificar ela ainda na etapa de desenvolvimento, teoricamente você vai ter muitas facilidades para se movimentar ali dentro das possibilidades para corrigir, né? Então, algumas das ferramentas que dá para usar, uma delas é o SCA, né? Como eu comentei contigo, tem diversas opções open sources. Normalmente essas ferramentas já trazem algumas integrações quanto a isso. Tem ferramentas também que monitoram se está tendo alguma secret hard-coded. Então, será que a pessoa desenvolvedora está colocando uma chave da AWS ali? Se você fizer isso no GitHub, o GitHub já te avisa. Eu acho que o GitLab também, com o SASH e Dash, também você começa a ter um pouco mais de cobertura de testes. Então, o SASH é o teste de análise estática, né? Então, ele olha para o seu código e compara com alguns padrões de vulnerabilidade e vê se aquilo é explorável ou não para te dizer se tem uma vulnerabilidade. Então, estou vendo aqui que está sendo feita uma consulta de SQL e tem uma variável no meio dessa consulta. E não identifiquei nada antes que faça uma sanitização disso. Provavelmente tem um SQL injection aqui. Então, isso já te avisa, né? E se você colocar esse teste com pré-commit, é até melhor, porque aí você, né, detecta super cedo. E o Dash, quando a sua aplicação já está publicada, ele faz testes dinâmicos, né, tentando simular ali um atacante, são testes pré-programados, então vai desde a etapa de fazer scrapping para detectar links e parâmetros e pega um parâmetro que no seu código está como 10 e aí ele coloca 1 milhão, coloca valor negativo, coloca letra e vai vendo o que acontece para determinar se aquilo tem uma vulnerabilidade ou não, sabe? Então, são testes, desde testes aleatórios até testes baseados em assinaturas, né, de vulnerabilidades passadas. Então, é bem interessante. Boa. Aí o próximo ali, né, é a verificação, se eu não me engano, né, que você comentou. Aí dentro de verificação eu queria entender o seguinte, além da gente manter essas ferramentas atualizadas, né, porque eu suponho que para a gente, ao longo do tempo, garantir que a gente está pegando novas vulnerabilidades e tal, manter ferramentas atualizadas costuma ajudar bastante. Além disso, tem mais algum ponto que eu deveria ficar de olho ali? Tem todas essas ferramentas, tem os testes automatizados também, então se você tiver a oportunidade de contratar um profissional ou para fazer parte do seu time, ou um prestador de serviço para fazer um pen teste, é bem interessante, porque esse profissional tem o benefício de ter a criatividade, então ele vai pensar em várias coisas que essas ferramentas não vão conseguir testar, e tem os testes orientados a requisitos também, que é bem legal de ser feito, então baseado naquilo que a gente falou lá, fizemos uma modelagem de ameaça, pensamos em alguns requisitos. Agora a gente tem que verificar se esses requisitos são implementados ou não, sabe? Então, é uma das etapas interessantes para a gente entrar aqui. E aí podem ser testes automatizados ou manuais, né? Você pode se propor a fazer esses testes manualmente mesmo ali. Mas se der para ser automatizado, é o melhor dos mundos, né? E isso é bem legal. Uma prática que times um pouco mais maduros costumam fazer são testes de regressão, né? Então, eu tive um caso de SQL injection no passado, já vou automatizar esse caso, para caso ele aparecer de novo, eu detectar ele bem mais cedo do que em produção, talvez em homologação, às vezes local. Então, o teste de regressão também é bem interessante ser colocado nessa etapa. Entendi, bem massa. E o último ali, né, operação. Daí eu queria entender um pouquinho melhor como é que funciona essa operação, né? Como que é o trabalho do dia a dia ali de operação e tal, o que é feito exatamente? São algumas práticas, né? A mais comum é de gerenciamento de incidente, a que pega mais assim esforço normalmente. Então, a gente divide normalmente o gerenciamento de incidente em duas etapas, né? Que é a detecção e a resposta. Então, detecção de incidente, se automatizado, é um mundo ideal, né? Porque senão se não for automatizado, a gente está sendo reativo, e aí já está em resposta a incidentes, na verdade. Mas, basicamente, detecção é detectar questões de indisponibilidade, se um usuário que conseguiu ter acesso à informação de um outro usuário, questões de integridade também, é bem interessante ter algum tipo de verificação nessa etapa. Então, alguns cloud providers fornecem ferramentas para isso, em questão de contas de cloud, né? A gente tem algumas ferramentas que olham para logs de aplicação, que dão um pouco de ajuda nesse sentido.
E aí, caso a gente detecte um incidente, né, ou a possibilidade de um incidente, a gente sempre precisa reagir a eles, seja essa tentativa também, né, porque em alguns momentos a gente vai detectar uma tentativa e a gente não sabe dizer se ela obteve sucesso ou não. De qualquer forma, a gente tem que investigar isso, né, ganhar profundidade e reagir a esse possível incidente. Então, é muito no processo de entender causa raiz, de corrigir, né, as possibilidades que foram encontradas ali e posteriormente amadurecer o sistema para que aquilo não aconteça de novo, né? Depois tem toda a questão mesmo de operacionalizar esse ambiente, né? Gestão de software legado, para se pensar em uma estratégia talvez de descontinuação desse software ou de alguma medida baseada em camada, não sei, para reduzir a tua superfície de ataque, né? Então a gente começa a entrar em questões relacionadas a esses tópicos. E a gente aqui está falando, pelo menos focando aqui, né, na segurança da aplicação ali que a gente está criando e tal. Eu queria saber se, normalmente, quando a gente está pensando ali na segurança da empresa como um todo, pelo menos, vamos pensar, sei lá, no papel que você executa, por exemplo, ele está olhando hoje somente para essa parte, de fato, da aplicação sendo criada, ou ele, por exemplo, dá um passo atrás também e olha ali sobre acessos, por exemplo, que esses desenvolvedores têm, sobre, sei lá, sobre a forma como isso está configurado, enfim, em algum lugar assim que foge um pouquinho da aplicação, vamos dizer assim. Então, sei lá, se o two-factor se não usa, se as senhas, por exemplo, são boas se não são, se elas são rotacionadas se não são. Tal. Esse tipo de coisa também costuma ser olhado ou não? Isso é outro assunto, vamos dizer assim? É um outro, entre aspas, outro departamento? Se for tangibilizado alguma coisa em relação ao ciclo de desenvolvimento, entra. Então, por exemplo, como que está a conta da organização no GitHub, sabe? Isso pode entrar também. Né? Como que é feito o offboarding desses colaboradores? Né? Tá descrito que tem que ser removida a conta de lá, né? Não está especificamente no ASP.SAN isso, mas pode estar na cadeira de AppSec, sabe? Vai depender também, eu acho que muito mais do contexto da empresa do que da cadeira em si, né? Porque se a empresa não tiver os outros times, vai sobrar para a AppSec, né? Tem a cadeira de AppSec, tudo vem para ela. Então, acho que um pouco essa a realidade mais assim, sabe? Então, se forem times muito maduros, por exemplo, se a gente tiver uma empresa que tem um time, normalmente, empresas bem grandes, elas têm um time de controle de acesso, e aí essas questões acabam não vindo para a AppSec, fica realmente para o time de controle de acesso, sabe? Mas ali dentro do ASP.SAN mesmo, um fato interessante também da gente colocar aqui é que a gente sempre trabalha com escopo, né? Então a gente evita de fazer esse diagnóstico para a empresa como um todo. A gente pega um escopo, aí o que o framework aconselha é um escopo por aplicação, né, por produto, mas algumas pessoas acabam executando por squad, sabe? Porque às vezes um squad pode ter mais maturidade do que outros em algumas práticas. Então, isso também é bem interessante, porque a gente pode ter uma aplicação, sei lá, um produto de app mobile, né, que está com vários testes de verificação, quando na verdade o produto web não tem nenhum teste de verificação. Então, um está com uma nota muito boa, outro com uma nota reduzida. Então, essa divisão de escopo é bem interessante para a gente ter um pouco mais de profundidade e um tato mesmo, né? Uma sensibilidade ali mais interessante nesse sentido. Interessante. E normalmente quando a gente está falando ali de implementação, quais vamos dizer assim, os desafios mais comuns assim que provavelmente ou o time de segurança vai enfrentar, ou talvez até o time ali de engenharia ele vai enfrentar nessa implementação? Essa é boa, né? Tem que pensar um pouquinho. Porque são bastantes, né? Eu acho que o primeiro desafio de todos mesmo, assim, vai até ser, né, talvez não a resposta que a galera espera normalmente, mas é se o time de desenvolvimento está comprado nessa missão, sabe? De fazer a implementação da maneira segura, né? Porque normalmente não estão. Normalmente o pessoal é um pouco relutante, né? Porque a cultura mesmo de segurança, assim, comum aqui no nosso cenário é ela ser contratada por algum outro time e não o desenvolvimento, né? Seja time de infraestrutura, ou um próprio time de segurança, ou às vezes time de compliance. Então, o time de desenvolvimento está atolado já de tarefa para fazer, com vários desafios, com débito técnico, e de repente chega um pessoal de segurança, né? Então, é comum falar, porra, não sei se pode falar palavrão.
Não sei. Tipo, pô, chegou um tanto de pessoal aqui de segurança exigindo um tanto de coisa. Então, é normal que o pessoal não fique comprado nessa missão. Então, mudar isso, eu acho que é o primeiro desafio. E é um desafio muito grande e que ele não acontece só uma vez, sabe? Tem que ser reforçado diversas vezes, repetido ali mesmo, em vários momentos diferentes, porque em algumas das vezes, né, a gente tem um esforço para fazer algo de segurança e o resultado não fica muito evidente, sabe? Então a gente fala, pô, vamos colocar lá uma questão para verificar dependências que estão desatualizadas. Aí vai todo mundo colocar esse tipo de teste em todos os repositórios. Foi um esforço, foi algo que não gerou, entre aspas, né, um valor para o usuário final. Aí o PM também e o PO talvez reclamem sobre isso. Só que nenhuma vulnerabilidade foi detectada em relação à dependência, né? Pô, tivemos um efeito, um esforço muito grande e não gerou nenhum resultado evidente naquele momento, né? Então, o time que talvez tivesse comprado para fazer tudo isso já não está mais tão comprado assim. Então, tem que ficar reforçando, né? Pô, o pessoal não pegou agora, mas pode ser que daqui um mês ou 2 sprints, não sei, apareça alguma coisa desse sentido e aí a gente vai pegar, né? Agora a gente está sendo proativo do que reativo. Então, acho que esse é o maior, assim, né? E quando entram novos colaboradores também, aí talvez a pessoa não venha com essa cultura, você disseminou um pouco dessa cultura aqui, tá com uma base bem legal, aí chega alguém de fora, você tem que trazer essa pessoa também para essa cultura, assim, é muito comum, né, quando se fala de segurança, o pessoal fala bastante sobre cultura, porque realmente é uma verdade, assim, bem latente, sabe? Eu imagino que quem está ouvindo esse podcast aqui, de alguma forma se preocupa com o assunto, e vai querer levar isso também para a equipe ali, né, para tornar a aplicação mais segura e tal. Daí eu queria entender se você tem algum pitch, talvez um pitch já pronto, assim, para falar sobre a importância da segurança ali para um time, né, de engenharia. Tem alguma coisa que você normalmente já tem pronto assim, ou depende muito do contexto ali do time? Como é que funciona? Vai depender um pouco, mas eu acho que tem lados bonitos da segurança que você pode mostrar primeiro esse lado e aí o time vai ficar mais interessado, né? Eu acho que, assim, todos os lados são bonitos, eu considero, assim, né, a minha profissão, mas tem alguns lados que são, digamos assim, são muito mostrados no cinema, sabe? Que é a questão de chegar lá e conseguir hackear alguma coisa. Pô, todo mundo fica apaixonado quando vê isso acontecendo, né? Então, talvez levar algo nesse sentido, o time se sinta muito interessado, né? Pô, como que a pessoa conseguiu hackear tal coisa, né? E aí, para ela entender que como que aquilo foi hackeado, ela vai ter que entender outras coisas. Então, começa a ter uma curiosidade, um interesse do próprio time nesse sentido. E para pensar em alguns casos assim, né? Tem muitos casos públicos de empresas que tiveram algum tipo de vulnerabilidade, que elas se pronunciam e descrevem como que tudo ocorreu. Então, às vezes, dá para pegar um desses casos e puxar para uma roda de conversa, sabe? Junto com o time. Tem alguns casos que não são extremamente técnicos, tem alguns que são, então vai depender ali do teu contexto, da tua posição dentro do time e do contexto do time para escolher um desses casos. Mas eu acho que é um primeiro papo que, pô, você está falando de outras coisas, você não está falando da segurança da empresa em si, mas já está despertando um pouquinho da curiosidade, então talvez depois dessa conversa as próximas acabem ficando mais fáceis, sabe? Uhum. E tem um conceito assim que eu vejo que é muito difícil realmente das pessoas entenderem, que é o conceito de risco, né? Porque, assim, você tem risco ali, você sempre vai ter algum nível de risco. Agora, as pessoas, naturalmente, elas são impelidas a avaliar, né, o quanto uma coisa é boa ou não, dado o resultado daquilo. Então, se a gente não sofreu nenhum ataque, pelo menos por hora, né, cara, não, tá tudo certo. Mas agora se sofrer, não, tá tudo errado. Não, peraí. Será que vale entender um pouquinho o risco que você tá correndo ali? Porque se for um risco alto, cara, vale a pena você fazer alguma coisa para tentar mitigar isso, né? E o interessante do risco é que não se trata só da probabilidade, mas também do impacto que você vai ter. Se o impacto puder ser muito grande, mesmo que a probabilidade seja baixa, já vale a pena, já justifica você fazer alguma coisa, mesmo que no histórico inteiro da aplicação você nunca sofra nenhum ataque, porque você está mitigando o risco, sabe? Então, acho que esse é um ponto bem interessante que infelizmente,
não é tão difundido assim, mas que, na minha visão, ajudaria muito, né, as equipes entenderem, as empresas entenderem também a importância ali de investir em segurança nas aplicações e tal. Sem dúvidas, faz total sentido isso. Complementando a tua fala também, né, a visão de risco ela é muito interessante para você conseguir priorizar o que você deve fazer primeiro, sabe? Então, talvez você tenha um ativo que tem que cuida de alguma parte muito importante do teu sistema, mas ele não está exposto através da internet. Então, talvez aquele risco seja um pouco menor de uma aplicação que cuida de uma outra operação, mas está diretamente na mão do usuário e todo mundo consegue se autenticar e logar nessa aplicação. Então, você priorizando isso, você decide quais batalhas você vai fazer, vai lutar naquele primeiro momento, né? Quais que são as mais interessantes assim, para o teu negócio naquele momento. Essa visão de risco ela é extremamente importante, assim, tem que estar sempre sendo discutida, sabe? Uhum. E também é importante, na minha visão, né, as pessoas terem a noção de que se ela usar uma ferramenta, ou se ainda que faça um teste mais minucioso, manual ali, nada disso garante, né, que nenhum ataque vai acontecer, nenhum ataque com sucesso, né, vai acontecer. Então, mesmo que, porventura, vamos pegar talvez o pior cenário possível, né? Então a gente investiu ali em segurança, daí mesmo assim a gente sofreu um ataque. Mas isso não invalida o investimento de segurança que foi feito ali. E, cara, pode ser que outros ataques foram impedidos por conta do investimento que você fez, e você nem sabe disso. Mas ainda assim, cara, entra de novo na questão de risco aqui, né, cara? Você está diminuindo o risco e aquela coisa de você está fazendo o que você consegue fazer. Você está usando as ferramentas que são necessárias, você está investindo ali para tentar evitar algum ataque, mas você não consegue controlar tudo. Então, talvez tenha alguma vulnerabilidade nova ali que, cara, o atacante se aproveitou disso e acontece às vezes, acaba passando batido. Sim. Faz parte do jogo. Uhum. E é muito difícil também, a garantia de 100% nunca vai existir, né? Todo mundo que começa a estudar um pouquinho de segurança chega nessa conclusão assim, muito rápido. Então, lidar com essa condição, eu acho que torna a vida um pouco mais simples, né? Você saber que em algum momento vai ter alguma vulnerabilidade e você pode ou não detectar ela, como tu bem disse, né? E usar isso como aprendizado, né? Pô, beleza, houve ali uma vulnerabilidade, foi explorada, e agora, né? O que eu preciso fazer para que isso não aconteça novamente no futuro, né? Será que eu consigo também pensar em possibilidades de variação dessa mesma vulnerabilidade em outros sistemas? Então, toda essa questão de realmente usar uma lição para se ter é bem interessante, bem válida, porque você pode criar novos controles proativos, pensar talvez em um treinamento que possa ser feito para os seus desenvolvedores lá no onboarding, porque aquele caso, né, teve um impacto bem alto e não quero correr esse risco de novo. Então, assumir essa postura de estar sempre aprendendo, né, é bem interessante dentro do contexto de segurança. Uhum. E ainda nesse tema, né, de um possível ataque ali, normalmente quando pelo menos eu estou perguntando isso para saber muito a visão de uma pessoa que trabalha com segurança especificamente, né? No teu caso aí, que é o seguinte: vamos assumir que um ataque aconteceu, mas que não necessariamente pessoas da empresa, vamos dizer assim, não foi espalhado pela empresa que aquilo aconteceu e tal. É de praxe isso ser divulgado, tipo, por exemplo, como a gente faz com um post-mortem ali, quando a gente tem um incidente de engenharia, ou é preferível que isso seja abafado de alguma forma? Tem alguma forma aí padrão assim de agir quando a gente tem um ataque? Uhum. Vai depender realmente do pessoal que está naquele contexto, né? Mas eu sou um grande apoiador da cultura da transparência, né? No momento correto. Eu acho que durante aquele momento que você ainda não sabe muito bem o que aconteceu, não corrigiu a vulnerabilidade, tudo mais, esse não é o momento correto de comunicar a todo mundo que existe aquilo, né? Mas, assim como no post-mortem, eu acho que é realmente essa cultura, né? Beleza, aconteceu a vulnerabilidade, reagimos, tá corrigida, criamos várias outras coisas depois e agora a gente vai divulgar, né? E aí vai depender realmente do contexto ali. Pô, afetou algum cliente, né? A gente teve informação vazada daquele cliente especificamente? Se teve, pô, é sua obrigação comunicar esse cliente, orientar ele que talvez comunique os clientes desse cliente, né, os usuários,
Agora, se não teve nenhum tipo de vazamento, assim, nesse sentido, comunicar só internamente a empresa. Se você não conseguir também afirmar se teve ou não teve o vazamento, é sempre preferível que você não assuma a postura de bater o pé no chão e falar, olha, não teve vazamento. Se você não consegue afirmar, é melhor comunicar aquele cliente e falar, olha, talvez tenha tido vazamento. Não consigo te dar certeza agora, mas estou fazendo aqui mais investigações, estou correndo atrás, mas eu já estou te deixando avisado aqui que talvez chegue alguma coisa aí na tua porta, né, em relação a isso. Então, a transparência, ela é muito, muito admirada nesse sentido, porque a confiança, né, no sentido de segurança, assim, ela pode ser facilmente destruída, sabe? Ela é muito frágil, né? Então, mesmo que você tenha investido milhões, vários esforços, várias pessoas construindo vários recursos de segurança, vários controles, se tiver um único defeito desse que foi mal comunicado, tudo isso vai parecer inútil, né? A gente sabe que não é, mas a imagem que vai passar é que aquilo foi inútil, né? Então, essa postura de comunicador transparente, eu acho que faz muita diferença, sim, sabe? Bem massa. E assim, agora voltando aqui um pouquinho pro OWASP Sun, né? Eu imagino que ao longo do tempo esse framework ele foi evoluindo ali e tal, foi adicionando talvez novas camadas, enfim, se atualizando por conta de ataques, enfim, formas novas de se proteger. Daí eu queria entender, assim, olhando talvez para um passado mais recente, o que aconteceu assim no passado mais recente, o que talvez tenha sido adicionado ali, o que tem de novo, vamos dizer assim, modernamente, né, quando a gente pensa assim, em segurança, talvez nos últimos anos, não sei. Tá. No framework específico, eu não vou conseguir falar para ti quais foram as modificações, porque, sendo bem sincero, eu estou sendo exposto a esse framework, acho que faz uns 3 anos que eu venho trabalhando com ele, então não consigo afirmar em relação a isso. Mas tem outras coisas que o framework usa como base que tem variações constantes, né? Normalmente, quando a gente está falando do OWASP especificamente, nesse processo de diagnóstico, a gente orienta as empresas a fazerem esse diagnóstico pelo menos uma vez ao ano, né? E não por questões de modificação do framework. Eu acho que isso acaba ajudando, que se o framework foi modificado naquele período, você vai colher os benefícios disso, mas também no sentido de ver ali o teu aumento de maturidade, né? Ou se alguma coisa mudou ali muito de repente. Algumas empresas um pouco mais maduras, elas executam a cada 6 meses, né? Mas como é um processo um pouquinho demorado, é meio difícil você ver uma empresa fazendo um tempo diferente desses 6 meses. Mas, por exemplo, a gente tem uma lista de riscos da OWASP, né, que é o OWASP Top 10, que eles lançam, eu acho que lançaram em 2017, não lembro agora os outros anos, mas em 2021 teve uma atualização nessa lista. E essa lista de riscos são relacionados a isso, né? Eles costumam coletar bastante evidência de vulnerabilidades que aconteceram, que o pessoal envia para a OWASP nesse sentido, né? Algumas consultorias e alguns outros estudos que eles fazem baseado em CVE e alguns outros frameworks de advisory, né? Identificador de vulnerabilidade. E aí eles conseguem tirar essa amostragem. Olha, vi que aqui em 2021 aconteceu muitos casos de SQL injection. Né? E para que isso serve? Isso serve para priorização. Né? Então, se é algo comum, faz sentido eu capacitar meus desenvolvedores nisso aqui, porque, né, é algo comum. Então, tem esses outros recursos da OWASP que normalmente sofrem uma certa modificação. Tem também a questão de novas classes de vulnerabilidade, né? Então, a gente está colhendo o benefício de ter vários gerenciadores de dependência hoje nas linguagens, nos frameworks, né? A gente tem o PIP, a gente tem o NPM, tem o bundle do ecossistema do Ruby, e eu acho que foi em 2020, 2021, saiu uma nova classe de vulnerabilidade que é baseada em dependência, né? Em gerenciador de pacote. Não é um pouco no gerenciador de pacote, mas eu me esqueci do nome agora. É Dependency Confusion, que é quando você tem uma dependência registrada ali no teu arquivo, mas ela é uma dependência privada e não existe no recurso público, né? Onde normalmente a comunidade vai buscar aquela dependência, né? E aí o pessoal viu que esses gerenciadores normalmente tinham meio que uma ordem, né? Primeiro eles consultavam lá para depois
consultar nos recursos privados. Então, se você soubesse de alguma dependência que era privada e não estava registrada publicamente, você podia ir lá registrar, inserir qualquer código, e quando aquela aplicação fosse feito o build ali de novo, ela ia pegar a pública e não a privada. E essa pública poderia ser um código malicioso. Então, é uma nova classe de vulnerabilidade, sabe? Que não existia antes, assim, não era difundida antes. Então, é bem interessante, sim, acompanhar esses outros recursos da WASP, sabe? Bem interessante. Eu imagino, aí você me corrija se eu estiver errado, que a pessoa não precisa ser necessariamente especialista em segurança para acompanhar essa lista de vulnerabilidades. Não precisa. O pessoal do WASP ele se preocupa bastante em falar a linguagem do desenvolvedor, porque eles sabem que quem está ali no dia a dia lidando com as vulnerabilidades são devs. Né? Então, por mais que teve ali um profissional de segurança para descobrir essa nova classe, um outro profissional para identificar aquela vulnerabilidade acontecendo naquele software, quem vai corrigir, fazer algum controle, alguma implementação são pessoas desenvolvedoras. Então, eles se preocupam bastante nesse sentido de explicar realmente com algo orientado a código, dar exemplos em várias linguagens diferentes. Então, é uma comunidade assim, bem aberta nesse sentido, não é um grupinho fechado de profissionais de segurança. A gente tenta realmente fazer muitas trocas porque é bem benéfico, assim, sabe? Uhum. Muito legal. E outro ponto que você mencionou ali, né, foi sobre rodar ali essa bateria de teste, né, ou pelo menos uma vez por ano, talvez 2 vezes por ano ali. Pelo que você está falando, não tem como automatizar tudo, então, dessa checagem e tal. Então, você vai ter que rodar, eventualmente, parar em algum momento para fazer uma checagem completa, né? Sim. Algumas questões que o ASP leva nessa etapa de gap analysis também são baseadas em política. Então, você tem um processo definido de resposta a incidentes, então não tem um caminho muito certo de automatizar isso, um lugar que ele vai consultar se essa política está ali ou não, né? Talvez a equipe use esse processo, define esse processo e coloque num Confluence, coloque num Drive, então não tem muito bem como automatizar. Mas algumas outras partes é possível sim. Então, por exemplo, tem eu não sei agora de algum software open source que faça isso, mas tem alguns possuem alguns fabricantes que eles olham para a conta da organização em GitHub, GitLab e fazem algumas verificações, né? Então, tem 100 repositórios aqui. Desses 100 repositórios, quais que tem a branch principal protegida? Desses 100 repositórios, quais que tem algum tipo de teste de análise estática? Eles começam a fazer um cálculo de risco também orientado a esses repositórios. Tem algumas outras aplicações, alguns outros produtos que olham já para a aplicação publicada, né, para o URL. Então, você passa uma lista de URL, ela faz uma bateria de teste e começa a te dar uma relação ali. Esses em si, né, eles não seguem exatamente o ASP-SAN, né, mas você consegue fazer uma equivalência ali de alguma forma. Então, uma parte daquilo você consegue, pelo menos, né, ter um pouquinho de visibilidade usando um desses provedores, assim. Uhum. E ali dentro do OASP-SAN, existe algum local onde fala sobre, por exemplo, como mitigar o risco, né, de ataques internos, né? Então, talvez alguém que já trabalha na empresa conhece bem o código ali, ela conhece vulnerabilidades, pode usar isso a favor ali, né, de, enfim, algum usuário malicioso, talvez. Tem como se proteger desse tipo de ataque? Tem como, tem algumas medidas, mas o ASP-SAN ele entra muito numa vertente diria assim, do o quê, sabe? O que eu preciso para ter uma maturidade de segurança de aplicações nível 1, 2 e 3, né? Aí o como, ele fica realmente orientado a outra parte, sabe? Ele não se propõe a responder o como, né? Então, você consegue tirar um pouquinho de possibilidades ali quando você faz o diagnóstico, né? Então, ele pergunta ali, você costuma reter logs das suas aplicações? Aí nas possibilidades, de algumas sim, de outras não. Então, você já começa a assumir que precisa começar a reter logs das outras aplicações. Então, tem algumas perguntas assim que você começa a ter um pouco de noção, mas ele não entra no como, né? Então, como que eu vou reter esse log? Ele não se propõe a responder isso,
né? Mas ali, olhando em algumas outras referências da OASP, talvez dê para ter um pouco de noção nesse sentido. Mas falando especificamente sobre possibilidade de ataques internos, que você comentou, de sei lá, talvez um desenvolvedor fazer algo malicioso, seria isso. Algumas dessas medidas proativas ali de detecção de incidentes, nesse sentido, vão te ajudar nessas vertentes, né? Então, de entender, pô, beleza, acho que um pouquinho de todas essas cadeiras, na verdade, né? Então, fiz ali o meu processo de build, de entrega e software automatizado. Eu já reduzi a possibilidade do meu dev ter um acesso via SSH nesse servidor e fazer alguma maldade, instalar alguma coisa ali que comece a roubar informação. Eu já excluí essa possibilidade. Então, nesse sentido também é interessante. Então, a gente usou ali também um exemplo, né? Verificar se aquela branch está sendo protegida ou não. Então, para ser escrito alguma coisa nessa branch, a pessoa obrigatoriamente tem que abrir um PR e obrigatoriamente esse PR tem que ser revisado por outras 2 pessoas. Existe a possibilidade de você ter 3 pessoas com uma intenção bem ruim e querem inserir um código malicioso, mas a possibilidade ela é muito menor do que uma, né? Então, você começa a reduzir um pouquinho esses escopos quando você vai assumindo essa postura, né? Não tem uma prática específica dedicada para esse assunto, mas meio que todas cobrem um pouquinho disso. Diria que seria essa a resposta. Sim, sim. E mesmo que, vamos pegar esse caso aí que você comentou, né? Mesmo que as 3 estejam comprometidas a fazer algo malicioso ali, ainda assim vai ter o log das alterações ali, né, do código, então pelo menos o histórico vai estar lá. Assumindo que a pessoa não tem permissão também para remover o próprio repositório, enfim. Aí dá para ir bem a fundo aí, mas acho que tem realmente muita coisa. Inclusive, eu já trabalhei em empresa onde isso acontecia, né? De, cara, você não pode colocar o código em produção, vamos dizer assim, sozinho. Você precisa de outra pessoa aprovando o deploy que você vai fazer. Tem casos de, talvez outra pessoa acompanhar de fato o deploy que você faz. Assim, você não pode mudar dados em produção por conta própria, então você tem que ter, vamos dizer assim, uma justificativa para fazer aquilo e tem que gravar, salvar o código que vai fazer aquela alteração, entre aspas, em uma única vez, sabe? Não é uma alteração recorrente assim. Então tem várias medidas ali que eu já trabalhei, já vi assim, no dia a dia que são bem interessantes para garantir, né, uma maior segurança da aplicação e dos dados que estão lá. Perfeito, bem interessante. Boa. E um ponto que eu queria entender também, assim, de você, como que você enxerga aí o futuro, né, da segurança e tal. O que você acha que vem por aí, né, ao longo das próximas, sei lá, dos próximos meses, próximos anos aí, de segurança? O que você imagina que pode surgir de novo? Nesse tópico assim, de AppSec, o que eu tenho visto de movimentação mesmo são desses vendors, toda a comunidade de segurança em si, se preocupando muito a empoderar os desenvolvedores, sabe? Então, sei que existe no mercado muito mais devs do que profissionais de segurança. Então, como que eu consigo a ajuda do pessoal de dev para fazer segurança? O que eu posso fornecer para eles de ferramenta para que essa galera me ajude a fazer uma modelagem de ameaça, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, muitas pessoas escrevendo testes automatizados para, sei lá, orientado a componente, end-to-end. Será que dá para usar essa mesma lógica para escrever um teste orientado a requisito que veio de uma modelagem de ameaça? Né? Então, como que a gente aproxima essas questões de segurança com possibilidade de código mesmo, né? Porque eu diria que é algo muito parecido com o que aconteceu com as questões de infra, né? A gente tinha um pessoal de infra muito isolado, só mantendo infra, provisionando, e aí o pessoal começou a criar essas possibilidades de infra as a code e tudo mais, e as coisas foram se aproximando. Talvez a gente comece a ver algumas questões de segurança nesse sentido, sabe? Então, como que eu consigo escrever um teste de segurança como código? A gente já tem algumas ferramentas assim, né, mas demanda um conhecimento, eu diria assim, um conhecimento bem assim de segurança mesmo para conseguir escrever esses testes. Então, talvez a gente comece a ter algumas camadas ao entorno disso para falar uma linguagem mais de desenvolvimento e colher os benefícios de ter todo mundo junto cuidando dessa responsabilidade de segurança. Eu acho que tem tudo aí para
para se concretizar, sabe? Boa. E vamos assumir aqui que quem está ouvindo, né, ou assistindo a gente, se interessa por esse assunto, né, de segurança, não quer ser necessariamente uma pessoa especialista, mas quer aprender mais ali sobre o tema, né? O que você pode aconselhar aí para a pessoa? Um pensamento em si pode ajudar muito nesse sentido, que é, beleza, tenho minha aplicação, como que eu faço esse software seguro agora, né? E a partir desse pensamento, começar a fazer algumas pesquisas nesse sentido, né? Então, como que eu verifico questões de dependência, como a gente bem colocou aqui, e talvez ganhando cada vez mais profundidade nesse sentido, é um pensamento de pesquisa, né? Eu acho que alguns benefícios vão sendo colhidos em torno disso, e a possibilidade de usar o próprio ASP como base, como referência, também eu acho que trazem uma boa qualidade assim, do material que a pessoa vai consumir, né? Então, talvez ter essa preocupação de, pô, beleza, estou colocando meu software de produção e qual que é a segurança que eu consigo afirmar que isso aqui tá legal, né? Então, tendo essa preocupação, acho que novas coisas vão surgindo e provavelmente ali a pessoa vai conseguir ganhar bastante conhecimento nesse sentido e vai ser legal, sabe? Boa, daí eu queria abrir esse espaço aqui final para você passar a sua mensagem, se você quiser passar uma mensagem, para você fazer seu jabá, se você quiser fazer seu jabá, fica à vontade. Eu não tem uma mensagem específica assim, mas é mais me colocar à disposição, talvez, sabe? Se alguém quiser trocar uma ideia sobre segurança, entrar um pouquinho mais de profundidade em algum desses tópicos, acho que a pessoa pode ficar à vontade de me chamar no LinkedIn, no Twitter, o que for, e a gente troca essas figurinhas, que eu acho que essa troca pode ser muito benéfica assim, para qualquer lado, sabe? Eu acho que eu posso aprender muito com essas pessoas que tragam essas questões, como talvez agregar um pouquinho também. Então, é mais me colocar à disponibilidade mesmo do que outra coisa, sabe? Boa, muito legal, cara. Então, muito obrigado por você ter aceitado esse papo aqui, cara. Eu curti demais conversar contigo aqui, aprendi um bocado sobre segurança. Um abraço para você, cara, e a gente se vê por aí. Até a próxima. Cara, muito obrigado também pelo convite. Foi um prazer. Valeu.